Olá e bem-vindos ao nosso mergulho nos fascinantes segredos do Antigo Egito. Hoje vamos desvendar um dos seus maiores mistérios e um dos temas mais explorados pelo cinema e pela literatura: a múmia. Mas esqueça tudo o que você viu nos filmes de terror. A realidade da mumificação é muito mais complexa, científica e, acima de tudo, espiritual. Por que os egípcios se dedicavam tanto a preservar seus mortos? Qual era o verdadeiro propósito por trás desse ritual milenar? Vamos explorar desde os primórdios da mumificação natural, passando pelas técnicas elaboradas dos embalsamadores, até o significado profundo que a vida após a morte tinha para essa civilização incrível. Prepare-se para uma jornada que vai além das tumbas, revelando a arte e a crença por trás do processo que transformou corpos em pontes para a eternidade. Fique conosco, porque a história da múmia é muito mais do que você imagina. Origens e crenças. Para entender a mumificação, precisamos voltar no tempo, muito antes das pirâmides majestosas. Os primeiros egípcios já observavam algo curioso. Corpos enterrados na areia quente e seca do deserto se preservavam naturalmente. Essa observação foi a semente de uma crença profunda na vida após a morte. Para eles, a morte não era o fim, mas uma transição. Acreditavam que o espírito, ou Ka, e a personalidade, ou Ba, precisavam retornar ao corpo para reconhecê-lo, e assim continuar sua jornada no além. Essa necessidade de um corpo intacto era crucial para a imortalidade. Imaginem a angústia de um povo que acreditava que a desintegração do corpo significava a aniquilação da alma. É essa crença fundamental que impulsionou o desenvolvimento de técnicas cada vez mais sofisticadas de preservação, transformando um fenômeno natural em uma arte sagrada. A mumificação não era apenas um ritual funerário, mas um passaporte para a eternidade. Os materiais e ferramentas. Então, como exatamente eles faziam isso? A mumificação era um processo meticuloso que podia levar até 70 dias, e os embalsamadores eram artesãos e sacerdotes, dominando um conhecimento vasto de anatomia e química. Os materiais utilizados eram surpreendentemente variados. O natrão, um sal natural encontrado em lagos secos, era o principal desidratante, essencial para secar o corpo. Óleos e resinas aromáticas como mirra e incenso eram usados não só para preservar, mas também para perfumar o corpo, preparando-o para sua jornada divina. Bandagens de linho, muitas vezes de altíssima qualidade, envolviam o corpo em camadas e mais camadas, protegendo-o. Ferramentas especializadas como ganchos para remover o cérebro e facas de obsidiana para incisões mostram a precisão e o cuidado com que cada etapa era realizada. É impressionante pensar na engenhosidade e na dedicação envolvidas em cada detalhe desse processo milenar. A etapa da remoção dos órgãos. Esta é talvez a parte mais conhecida e, para muitos, a mais macabra do processo: a remoção dos órgãos internos. Mas longe de ser um ato brutal, era uma etapa crucial para evitar a decomposição. O cérebro era geralmente retirado através das narinas, usando um gancho fino. Os órgãos abdominais, fígado, pulmões, estômago e intestinos, eram cuidadosamente removidos através de uma incisão lateral no corpo. Curiosamente, o coração era o único órgão que permanecia no lugar, pois era considerado o centro da inteligência, das emoções e, mais importante, o local onde a alma residia. Esses órgãos removidos não eram descartados. Eles eram mumificados separadamente e guardados em vasos canópicos, muitas vezes com tampas que representavam os 4 filhos de Horus, protetores dos órgãos. Essa atenção aos detalhes reflete a profunda crença egípcia de que cada parte do corpo era vital para a jornada na vida após a morte. A desidratação com natrão. Após a remoção dos órgãos, o corpo passava pela fase mais longa e essencial: a desidratação com natrão. O corpo era completamente coberto com esse sal especial, que tem uma incrível capacidade de absorver a umidade. Imagine o corpo imerso em uma cama de natrão por cerca de 40 dias. Esse período era crucial para secar completamente os tecidos, impedindo a proliferação de bactérias,
e, consequentemente, a decomposição. Ao final desse tempo, o corpo estava drasticamente reduzido em peso e volume, mas perfeitamente preservado. O processo era tão eficaz que até hoje, milhares de anos depois, podemos ver múmias com detalhes impressionantes de pele e características faciais. Essa técnica de desidratação foi o grande segredo dos embalsamadores egípcios, garantindo que o corpo se mantivesse intacto para o reencontro com a alma. Os ritos e perfumes. Uma vez que o corpo estava completamente desidratado, ele passava por uma série de ritos e tratamentos especiais para prepará-lo para o pós-vida. O corpo era cuidadosamente limpo e as cavidades eram preenchidas com materiais como linho, serragem ou resinas para restaurar a forma original. Depois, óleos e ungüentos perfumados, feitos de mirra, incenso e outras substâncias aromáticas, eram esfregados na pele. Esses não eram apenas para um bom cheiro. Acreditava-se que purificavam o corpo e o tornavam agradável aos deuses. Cada óleo e cada etapa tinham um significado ritualístico, transformando o corpo em uma representação divina. A pele podia ser até pintada para parecer mais natural ou para imitar a cor de deuses. É nesses detalhes que vemos a fusão entre a ciência da preservação e a espiritualidade profunda que permeava todo o processo da mumificação. O enfaixamento e amuletos. A etapa final e talvez a mais icônica da mumificação era o enfaixamento. Milhares de metros de tiras de linho eram cuidadosamente enrolados em camadas e mais camadas ao redor do corpo. Esse não era um processo aleatório. Cada camada era aplicada com precisão, muitas vezes com resina derretida entre as camadas para selar e proteger. Durante o enfaixamento, inúmeros amuletos e joias eram colocados entre as bandagens. Cada amuleto tinha um propósito específico. O escaravelho do coração, por exemplo, era colocado sobre o coração para garantir que ele não testemunhasse contra o falecido no julgamento de Osíris. Outros protegiam contra perigos no além ou garantiam a força e a saúde. O enfaixamento era, portanto, uma armadura espiritual, preparando o falecido para os desafios da vida após a morte e garantindo sua passagem segura para a eternidade. O caixão e o sarcófago. Após ser completamente enfaixada, a múmia estava pronta para sua última morada. Ela era cuidadosamente colocada em um ou mais caixões ricamente decorados. Esses caixões, frequentemente antropóides em forma humana, eram pintados com imagens de deuses, textos hieroglíficos e cenas da vida após a morte. A ideia era que o caixão servisse como um corpo substituto, caso a múmia original fosse danificada. Por sua vez, os caixões eram abrigados dentro de um sarcófago de pedra, uma caixa maciça e impenetrável. Os sarcófagos eram feitos de materiais como granito ou quartzo e também eram decorados com inscrições e imagens. Essa sequência de proteção, múmia, caixões, sarcófago, era essencial para garantir que o corpo permanecesse intacto e que a jornada do falecido para a eternidade fosse segura e sem interrupções. O julgamento de Osíris e a vida eterna. A mumificação era apenas o começo da jornada. Acreditava-se que, após a morte, o falecido enfrentaria o temido julgamento de Osíris. Nesse ritual, o coração do falecido era pesado em uma balança contra a pena de Maat, a deusa da verdade e da justiça. Se o coração fosse leve, ou seja, puro e sem pecados, o falecido seria considerado digno de entrar no campo de juncos, o paraíso egípcio. Se fosse pesado, seria devorado por Amit, o devorador de mortos. Esse julgamento era o ápice de toda a preparação da mumificação. A vida eterna não era um direito automático, mas uma recompensa pela retidão em vida e pela preparação adequada para o além. A mumificação, os rituais e os amuletos eram todos projetados para ajudar o falecido a passar por esse julgamento com sucesso e alcançar a tão desejada vida eterna. O legado da mumificação. A mumificação pode ter cessado há milênios, mas seu legado continua a nos fascinar e a inspirar.
Através das múmias ganhamos uma janela para o passado, aprendendo sobre a saúde, a dieta e até as doenças dos antigos egípcios. Elas são fontes inestimáveis de informação para arqueólogos, historiadores e cientistas. Além disso, a ideia da mumificação e da vida após a morte permeou a cultura popular, moldando nossa percepção do Egito Antigo. A múmia deixou de ser apenas um corpo preservado para se tornar um símbolo de mistério, sabedoria e a eterna busca humana pela imortalidade. Ao compreendermos a verdadeira complexidade e o significado por trás desse ritual, percebemos que a múmia é muito mais do que um filme de terror. É um testamento duradouro da profunda fé e engenhosidade de uma das maiores civilizações da história. E é assim que o Egito Antigo continua a nos contar suas histórias, mesmo através de seus mortos.